pessoal, tudo bem? Professor Antônio Pissetti. Vamos fazer a correção das questões previstas aí, né, para os simulados da UFRJ, ok? Começando aqui com a questão de ética número 1. O decreto 1171 de 94 aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Maria Cecília, servidora da UFRJ, no cumprimento de suas atividades de acordo com o referido código, tem como dever, né? Inicialmente quero chamar a atenção de todos que forem fazer a prova. O decreto 1171 é para o Poder Executivo, tá ok? Cuidar isso numa questão de prova. Quais são as opções que temos aqui, né, como deveres aqui da Maria Cecília? É isso mesmo? Isso, vamos lá. Opção A, prestar toda a sua atenção a todas as ordens de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e assim evitar a conduta negligente, pois os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvio tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo a imprudência no desempenho da função pública. Opção B, não deixar qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, não permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, fato que caracterizaria atitude contra a ética ou ato de desumanidade. Letra C, demonstrar cortesia, boa vontade e cuidado com os cidadãos, procurando promover situações procrastinatórias para não causar dano moral aos mesmos. Opção D, expressar sempre que possível a verdade, jamais falseando ou mentindo, porém omitindo alguns assuntos e informações, quando esses puderem gerar algum prejuízo à instituição ou ao próprio servidor. E opção letra E, lembrar que a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor público. Nessa questão, nós teríamos que marcar a letra B, ok? Letra B. Onde está errado, né? Onde está o erro na letra A? Olha aqui, ó, muito cuidado, né? Prova que cobra o Código de Ética vale sempre os termos da lei. Nós temos que estar ligados, lembrar o que está escrito, né, no decreto. Então, olha aqui, ó. Prestar toda a sua atenção a todas as ordens legais, né? Porque imagina você cumprindo ordens que não são legais. Então, dentro do decreto está escrito, né, que o servidor é dever do servidor e da Maria Cecília prestar toda a sua atenção a todas as ordens legais dos seus superiores, né? Inclusive lembrando a todos que nós temos que respeitar a hierarquia, conforme está no Código de Ética, né? Porém, sem nenhum temor em representar, né, contra qualquer ato aí que venha a estar em desacordo, né, com os objetivos da administração pública, tá ok? Então tem que lembrar isso também, tá? A letra B que está correta, né? É considerado sim ato de desumanidade, é considerado, né, dano moral, você permitir a formação, mas tomem cuidado com isso, tá? Porque se numa questão de prova vier assim, ó, não deixar qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, não permitindo a formação, né, de longas filas, porque tem que ter sempre esse longa que está aqui, né, tá? Então é seu dever não permitir a formação de longas filas. Agora, se uma banca colocar na questão de prova, permitindo a formação de filas, né, aí é outra coisa, tá ok? Nós não podemos permitir, é nosso dever não permitir a formação de longas filas, ok? Como está no decreto, porque formação de filas, nós sabemos que existem, né, as filas, mas não podem as longas filas, tá ok? Então, é a letra B, né, direitinho. Letra C, onde está o erro aqui, ó, que nós temos que promover situações procrastinatórias. Não, né? Procrastinar significa adiar, deixar para depois, né? E o servidor não pode procrastinar, deixar para depois. É um dos principais deveres do servidor desempenhar a tempo as suas funções, né? Então, quando você promove situações de adiamento, você está atrapalhando, né, todo o processo aí no serviço público, né? Porque o servidor tem que cuidar isso, né? Essas situações de adiamento ou procrastinatórias causam, inclusive, dano
moral ao cidadão, né? Imagina o cidadão vai até o órgão público, a instituição pública, né? Vai esperar que o seu problema vai ser resolvido e chega lá, o servidor ele adia, né? Alguma coisa. Então, nós temos que, né, não promover situações procrastinatórias, e sim evitar, né? Não fazer com que essas situações ocorram, tá ok? Letra D. Expressar sempre que possível a verdade, jamais falseando, mentindo, porém omitindo, claro que não. Na administração pública prevalece, né, o princípio da publicidade, da transparência, né? E exceto, né, os casos previstos em lei, classificados como sigilosos, né? Que vocês também estudam aí a lei de acesso à informação, né? Os chamados, né, documentos sigilosos, né, ultrasecretos, secretos e reservados, né? Então as informações, né, a transparência é o preceito, né? A regra é a transparência, né, a publicidade, porque o sigilo vai ser sempre a exceção, tá ok, meninos? Então o sigilo vai ser sempre a exceção. Então o erro está aqui, né? Quando essas informações, quando esses puderem gerar algum prejuízo à instituição ou ao próprio servidor. Mesmo que o servidor erre, que ele esteja errando, né, praticando alguma coisa errada, ele tem essa possibilidade, né, de comunicação, de comunicar o erro, né, ser honesto e verdadeiro, né, tá ok? E letra E, lembrar que a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra à vida privada? Claro que se integra na vida privada. Inclusive o decreto 1171 ele fala, né, duas vezes sobre isso aqui, tanto nos artigos iniciais como nas regras deontológicas, né, que são as chamadas regras éticas, né, ou de acordo com a palavra deontologia, aquilo que é necessário, né, exigido para que você ocupe a função de servidor. Então, os atos, também fala dentro do Código de Ética, né, que os atos da vida privada, particular, vão contar, né, para o seu sucesso na vida pública, tá? E aqui nós temos, né, o gabarito comentado, né, letra B, para aqueles que desejarem, né, também ler, né, o que a gente falou aí, tá? Na opção A, nos termos da lei, o servidor deve prestar atenção em todas as ordens legais de seus superiores, né? E deve evitar situações procrastinatórias ou de adiamento, além, claro, de exercer a cultura da transparência, jamais omitindo informações. A vida pública se integra à vida privada e os atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. É dever do servidor público exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, né? Olha aqui, ó. Nunca se cair numa prova, você vai privilegiar a perfeição em detrimento, por exemplo, da rapidez, né, ou do rendimento, porque o servidor faz todo, né, o trabalho com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário, né? Um dos principais objetivos do código também é exatamente evitar o dano moral ao usuário, tá ok, meninos? Então fizemos aí a correção, né, da primeira questão, né, de ética aí, desejando a todos, né, muito sucesso, muito boa sorte, estudem, vamos em frente, até a próxima questão.